Hello, and welcome to another episode of The Best of Both Worlds, a program for people who are either Brazilians here from Brazil or people who are interested in learning about Brazil. And this is a way for Brazilians and Americans to come together and to learn from each other through their shared experiences, knowledge, and by doing business and being friends together. And that is a way that then we can have the best of both worlds. This is my friend Cristiane, and she's Brazilian. Mhm. And every time on our show, we like to have a little something from the U.S. or from just actually Massachusetts campaign and something from Brazil. And so today, we have two little pieces of sandwiches from a local shop in town. Here we have a lot of these sandwich shops. Typically, these sandwiches are called submarine sandwiches, sub. But we have other words for them. Hoagie, if you're from Pennsylvania, where I grew up. Grinders in some place, although grinders I think have a little bit different meaning. It's more like with meat or meatballs, I believe. Then you have some people call heroes, which are different than gyros. So anyway, in Portuguese, I think it's called pão de metro. Also, we call pão de metro. Yeah. So, like, if it was ham and cheese melted, like the melted That's miso, sub- though, right? yeah, we'd call misto quente. Yeah, miso. Yeah, But like this is pão de metro. Oh yeah, and subs can be hot. can be Or they pressed, can be right? cold. That's Yeah, right. Hot or yeah. cold. That's right. So you have miso quente if it's hot. Yes. You have pão de metro if it's cold. Very good point. Mhm. So while we're enjoying our submarine steak, for dessert we have the paçoca, which is this delicious, basically pillar of peanut butter that looks solid. So you put it in your mouth and then it just breaks into peanut powder, and it's just very delicious. So anyway, so today we're going to start off talking about March. March, we say in English, goes in like a lamb, comes in like a lamb and goes out like a lion. So a lot of times March will start out kind of warm, making you like, oh, it's spring, and then all of a sudden it gets windy and cold, and that's typical of New England. But March also is Women's History Month, right? Yes, and Women's so- International Day Women's International Day also. on Yeah, it was so- March 8th. Yeah, so I it's think. Women's History Month in the United States, but in both Brazil and the U.S., it's International Women's Day, and all over the world. And so, Cristiane, you have a few statistics that you looked up. Tell Yeah. us about women's rights in Brazil and the U.S. in terms of voting and in terms of contraception. Yeah, so I was just, it's interesting, like, Gloucester is completing 400 years, Yes. and Brazil just completed 200 years. Okay. And we are very curious about, like, when did women could vote in United States versus in Brazil, and also access to the pills. So women's right to vote happened in 1920. Okay. And in Brazil, it happened 12 years later in Okay. 1932. So not that Okay. far, but Okay. it's close enough. Okay. And then the contraception pills in United States, it was approved by FDA in 1970, and women in Brazil got access to it in 1972. So 2 years Yeah. after. So over 50 years, and there are some people right now in the United States who are trying to take away birth control, which women have had now for over 50 years. So even though women have made a lot of progress, there's still a lot of work to do. And I was just wondering, Cristiane, asking you a few questions. And I know you've lived here for a long time, but just your feeling, are women more independent and stronger in Brazil or in the US? Is it kind of the same? But what are your thoughts in general of comparing? Mm-hmm. I think women here have more rights, and like they're heard more legally. In Brazil, we just had this new law. It's called Maria da Penha, that protects women from not that protects, it gives them the right to say when they're going through domestic violence, for example. So this is very recent. Before, like here too, I can see that it's here too. Like when a woman
goes to the court and just say, I'm going through domestic violence or things like that. Sometimes even the police or the reporters were supposed to, report help, and they'll say, but like, do you have any proof, or do you have any, it's hard for them to believe in a woman. And it's also, I know it's also statistics, American statistics, but when women are going through domestic violence and they report to the court, and they can also take away the report, the woman goes back and forth with the husband like about 7 times. This is a lot. This is like American statistics. Wow. So going back and forth, because we understand that going through a divorce and leaving the house, it's not as easy as outsiders think. There's so many things involved. There's emotional involvement, there's psychological involvement. When a woman is going through domestic violence, they tend to, it's usually only the man is working. So there's financial difficulties, there's emotional attachments that she has to really, because sometimes when the person is under that situation, she's always have a hope that things will change. Oh, it's gonna get better. Oh, it's gonna get better, especially because domestic violence has a cycle of honeymoon, and then so the husband or the partner, it could be the reverse too. The men could be going through domestic violence too. So there's always like a lot of promise, or they put a person on spot, the victim on spot, say, oh, I'm acting aggressive because you did this and that. Blaming the victim. Blaming the victim, yeah. Gaslighting in English. Yeah. Try that one. This is called the American Cold Cuts. Let me check. I like to have Christiane also eating on TV, and not just me. Oops. I was just telling Kirsten, she's like, oh, Christiane is so polite. She doesn't eat on the show. It's just because I'm a messy eater. It just... No, I am. I like it. We have many different styles of sandwiches in town, and we have some very odd combinations. Like we have this thing called the chicken finger steak bomb, mushroom bomb. A lot of men get this with steak and cheese and fried chicken cutlets. And so a little, I would say, excess. So anyway, and sometimes restaurants, I like to come up with crazy combinations. But back to women. So what's really... So one thing I would say, though, I think is maybe stronger in Brazil than the U.S. is when you get divorced, the pensão. If a man doesn't pay his child support, he goes to prison in Brazil. Yes. Right? Yes, I think it's stronger. We do have a national law now because it's in each state is different. But in the past, men could just hide by going to a different state. Now, if you owe money in one state, you can be arrested in another state. But still, it's not as... I understand that in Brazil, if a woman is getting divorced, at least there's a much stronger more support. Child afterwards. Support. Yes. How are like divorced women in Brazil viewed? Are they treated equally? Is it considered? Yeah, I think I used to have like a big weight, like a big what is it? Not prejudice. Is that prejudice? Okay, there's like a lot of prejudice for women who were divorced. I'm a child of a divorced parent, so when my mom got divorced back in, big thing, wow, she's divorced, Really? there was like a big weight to it. I think there is still, because people don't get married to get divorced, supposedly, right? At least. So being divorced there's a big stigma. There is still nowadays, but it's getting more common, and I think the statistics is very close. From here in Brazil, I think it's about like 45% of people have been divorced, or it's a high statistics. In Brazil, it's very similar too. But I would say like American women are more protected. They know more about their rights, and I think men respect more women. So when someone goes out, like a young woman goes out on a date or something, like I think men respects more. Yeah. Okay, so on that note, what would you also for young Brazilian women who are here now, if they're in a situation where they don't feel safe or they want help, so who would they reach out to? What resources do you know? Yeah, there's a lot of there are few actually of
non-organization profits on even Brazilians or child of Brazilians. Like in Cape Cod, I know there's the Health Living, I believe it's the name of the ONG. In Fall River, there's another one. It's called Source Hub. But also, I see also when I go to have my medical report, like physical report, you can also ask the doctors for support. I have seen notes in libraries too, like local places where you can just call and ask. But like in Gloucester, we have too, right? The Hawk. Yeah, Hawk Help for Abused Women and Their Children. Mm-hmm. But now, we were talking about this the other day. Talk to me though about the community and the like, how maybe why a Brazilian woman who is being treated badly in a relationship, mentally or emotionally or physically, why she wouldn't call for help. What are some reasons why Brazilian women don't reach for help when they could? Yeah. So besides like thinking it's normal or having hopeful for getting better at the marriage, but it's mostly by the immigration status. So they're always like afraid of, like there's blackmailing from the partner saying, well, if you denounce me or if you call the police, I'm gonna report you and you're gonna get deported with your kids. And like family Brazilians are very family oriented, so they don't want to have to be in that situation with their kids. So that's the biggest concern. And not speaking the language too. Sometimes they just don't know that they have the right, to call the police, to write a report, to ask for help. There's interpreters too. There are people who speak the language for you. And there are resources, and you just have to speak up and find, get this strength. And I know here what these nonprofit organization does is like empowering women to denounce them for themselves. Nobody can do it for them. Like they have to encourage, like women has to get in this stage where she knows that she's the one who wants to leave the house. Otherwise, she'll be coming back and forth. Yeah. But neighbors can also call the police and report if you see someone screaming, if someone is, if you hear something, like just you may call the police too. I think you touched on something too. So, for example, if the partner is American and the person being abused is Brazilian, sometimes there can be blackmail. But also, a woman might feel guilty if she's reporting her husband because he might get deported. And so, on top of being his victim, she doesn't want to retaliate. And so it just makes it more complicated sometimes. Yeah, right? but like I said, but like talking and there's professionals like specialized in these topics that will guide the woman to get strength, like be able to help herself out and speak up for herself, advocate for herself. And they're anonymous too. So if any of you need, and it's whether you're obviously an American woman, China, from any country, Brazil, there are resources. Massachusetts is especially good, especially because speaking of Women History Month, International Women's Day, our governor is a woman. Mm-hmm. Our lieutenant governor is a woman. Our treasurer is a woman. Our auditor is a woman. And our attorney general is a woman. Only our secretary of state is a man. And so this is becoming more and more a state where women are embraced and championed. And so whoever you are as a woman, just know that you're in the right state and the right area, and there are lots of resources, available. Yeah, and there are a lot of women too who are take out the professions, like they're usually men dominated. I have a friend she's just like a year or 2 years ago, she got her license to be an electrician. She's a Brazilian and she became an electrician. So nice. Yeah. So Nate, give me, and I'm just gonna randomly ask a question. Think of a Brazilian woman that you think about in history that impacted history that you think of this month. I always think of Michelle Obama. Yeah. 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 Yeah, I think the Obama family. Woman that you admire, and what is it about Michelle Obama that you like?
uh, it's just like being smart, being proactive, being polite, being humble about it, and I don't know. I like her personality, like her, you know, like I don't know, like she's a type of woman that inspires me to be like Yeah. smart and humble and friendly and uh, you know, Yeah. she's inspiring. Yeah. And I think too, is there even like a singer or Mm-hmm. um, I have a Brazilian woman that I can mention who Yeah. is very strong. Her name is Isabel Franco. She's an attorney. She's a lawyer, and she's one of the people who was leading the Lava Jato against she was like anti-corruption, Mm-hmm. and she's done a lot of work corruption, for democracy. But just think like, and Ana Maria, and the most popular that we Yes. could see on TV most of the times it was like Ana Maria Braga. She has a culinary yeah, show. She's a yes. culinary show. Right. Uh, Oh, Rosa Parks. Rosa Parks, yeah, that because my teenage Yeah. years were here, and Oh, yeah, so I study Brazilian history, but like way yeah. back then, like so there's not a lot of women talking about politics and things like that. But I would say Ana Maria Braga is the most like Yeah. popular in a way. You know, Yeah. she's advocating, she's smart, and I like her. History. We have to do our homework. Yes, we have Yep. definitely there are, but it was just Have to not. look it up. It Yeah. just doesn't come up, Yeah. come about. Yeah. And so before we switch over to, we have an announcement for all of you. So Gonna come. Bianca is a candidate in the Miss Brazilian Cape Cod. So you get Yeah. to meet, I think, a future beauty queen. And we're Mhm. going to shamelessly promote her because we've met her. Yeah. She's a lovely girl inside and out. We already wanted to interview her Mhm. before we knew she was competing, right? Yes. She was already on our list. So, yeah. And in the meantime, there's another holiday which I found out you also have in Brazil, but it's a different name. It's similar. Mhm. April Fool's Day, April 1st, Mhm. which you say in Brazil is Dia das Mentiras, right? Dia da mentira. Huh? And April 1st, we decided instead of waiting for you all to write to us and come in here, we're going to throw a party on April 1st, a breakfast brunch. And it's Yes. going to be a buffet. It's at the Beauport Hotel here in Gloucester. The price, everything included, coffee, all you can eat. There's salmon, there's yogurt, there's pastries, there's sausage, there's potatoes, eggs, French toast, everything you can imagine. Everything included. It's $30 a person, and it's at the Beauport Hotel on the water, on the ocean. Literally, you can look right out there. And if the weather's nice, we can actually eat outside. And if it's not, there's a fireplace. There's a beautiful restaurant with big views of the ocean. And yes, so we were brainstorming about having coffee with people one-on-one, and we just decided it's easy this time. We're going to have women only, Mhm. even though it will be the day after Women's History Month. We want to celebrate, first of all, with Brazilian and Brazilian interested women, Mhm. right? Yes, and as we were talking about women, we can also send cheers for Brazilian women who are immigrants who are making a big difference here in our community. Yes. We can talk about the Yes. AME, which is a Brazilian Women's Association of Entrepreneurs Yeah. Association. Lilia Majeski, she's a big name in the community. Mhm. That's where I got to meet Kirsten. We have Fernanda Moraes. She's a entrepreneur. She has a coaching school here in Boston, located here in Yeah. Boston. We have Rafaela. She also Yes, a big leader. attorney, yes. She's a leader of the She'll CDL. probably be a future president of Brazil someday. You heard it Yeah, here first. so we got like big names for our Brazilian women here in the United Yeah. States, in Massachusetts. So Yeah. it's good to be surrounded and so close for these women who make a Yeah. difference. Yeah. So before we end, what is a typical Dia das Mentiras in Brazil? Is it like here where you try to just fool people? Yes. So Dia da Mentira in Brazil, we just tell like, so literally it says
the lying day. So it's Yeah, the day damn that it's lies, okay. yes. It's the day that you can throw a lie and you won't be judged. You should just you just try to play Okay. tricks on people. Okay. But Yeah. today, we're just going to tell you the truth. Yeah. And that is, we have had another episode, and we thank you so much for joining us for an episode of The best of both worlds. Okay. Bem-vindos ao Melhor dos Dois Mundos. Esse é um programa para brasileiros e americanos que gostariam de aprender um pouquinho da nossa cultura e também da cultura americana através de experiências compartilhadas, amizades e também negócios, né? Quando a gente faz negócios interculturais, também a gente aprende um pouquinho como é que a cultura da pessoa funciona. Então, estamos aqui com a Kirsten Elaine. Ela é, né, minha amiga, vizinha, cliente, eu sou cliente dela, enfim. E aqui nós decidimos, hoje a gente sempre traz aí uma comida, né, o americana e brasileira, né, para que vocês possam conhecer. Hoje a Kirsten trouxe um sanduíche italiano bem famoso aqui. É muito comum a gente encontrar esse sanduíche nos Estados Unidos inteiro, né? Eu já viajei por vários lugares, né? Então, todos os lugares você vai encontrar um sanduíche assim. Enquanto os brasileiros é fã do arroz, do feijão, algum tipo de mistura, para os americanos você diria que o sanduíche seria o mais comum no almoço? O que você acha? Depende, mas sanduíche, na verdade, a gente não tem alguma coisa tão unida como arroz e feijão. A gente tem hambúrguer, tem pizza, mas alguma coisa como arroz e feijão, eu acho que não. É porque os americanos, assim, porque o americano sempre fala, você vai comer arroz e feijão Sim. de novo, né? Sim, e a gente tinha uma base. Sim. Mas aí seria Sim. sanduíche, Sim, pizza, sim, salada. Sim, e sanduíche Seria o mais comum tradicional. Dizer, o mais tradicional. mas isso não é só sanduíche, é um tipo de, a gente fala submarine, e tem várias gírias, sub sandwich, hoagie em Pennsylvânia, às vezes grinder, tem vários nomes e várias especialidades, né? Mas a coisa mais semelhante que seja frio é pão de metro. O pão de metro, é como se fosse a bengala, né? A gente pode chamar torrada é mais como misto quente. Isso. Então, às vezes o sanduíche vem assim, frio. Ele também pode vir quentinho, né? Pressionado, assim, na sanduicheira. Bem comum. E qual sabores você trouxe aqui, Kirsten? Um tal americano, mas eu fiquei um pouco decepcionada, porque hoje não tinha tanta coisa, mas normalmente o americano tem, por exemplo, presunto, bologna, né? Carnes frias, mais como a gente fala cold cut, né? Frios. Os frios, né? E no italiano é mais como salame, às vezes prosciutto, salame, pepperoni. E, por exemplo, o queijo é provolone no caso de italiano, e com o americano é mais queijo americano, o queijo suíço também. E então você coloca normalmente tomate, alface, que eles não colocaram essa vez. Então vem mais como cebola, orégano, né? Isso. Então é uma mistura de frios, mas também algum tipo de vegetal, né? Alface e tomate. E a Kirsten, gente, olha só o que ela tinha na casa dela, né? Eu adoro essa paçoquinha. Fico nossa paçoquinha. Na paçoquinha. Uma delícia, né? Os americanos amam o peanut butter, né? Que é aquela manteiga de amendoim, então é bem parecido, né? Só que em vez de ser cremosa é mais pozinho. Gente, nós estamos no mês de março. Nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, né? O dia 8 de março, mas é o mês inteiro que a gente está celebrando. E aqui a gente trouxe algumas datas importantes, né, para a mulher na história. Então, por exemplo, as mulheres americanas tiveram o direito de votar nas eleições em 1920. E no Brasil aconteceu exatamente 12 anos depois, em 1932. Então, uma década, né? Demorou um pouquinho para chegar lá no Brasil. Lembrando que Gloucester está completando 400 anos e o Brasil esse ano, né? Ele está completando em 2023. E o Brasil completou 200 anos o ano passado. Ano passado, né?
E com relação às mulheres terem acesso a pílulas concepcionais, foi aprovado pelo FDA, né, que é o Food Administration, Food and Drug Administration, FDA. Foi aprovado pelo Isso FDA mais que em 50 anos atrás, né? Sim, Mas hoje em 1970. dia tem alguns homens aqui, extremos, que querem tirar o direito, querem proibir contracepção. 50 anos depois. Então, a gente, mesmo que a gente Ainda ache não que a mulher está avançando. avançando, tem pessoas que querem as Uau. outras arrasar atrás também. Então, aqui nos Estados Unidos foi aprovado pelo FDA em 1970. 5 anos atrás. Isso, 50 E em anos, mais de Brasil, 50. quando? Em 1972. E aí foi só 2 anos de diferença. Sim. Então, foi um pouquinho mais rápido o acesso So, okay, ninguém à no Brasil pílula. está querendo proibir mais não, né? Não vou sabendo de nada não, por enquanto, E aí a gente estava falando, né, Kirsten, que você percebe que as mulheres no Brasil ou aqui têm mais liberdade para fazer as coisas? Como que você vê isso? Pensei, realmente, eu sempre tinha, como eu falei, a assumpção que as mulheres aqui eram mais, sei lá, avançadas, independentes. Porém, hoje em dia, estou reparando, falei agora, não é mesmo assim. Porém, em geral, você estava falando antes que, por exemplo, violência doméstica. Pode ser que temos mais direitos ou mais recursos aqui, ou mais ambiente para fazer resistência, para lutar contra, né? Mas que em Brasil está apenas começando, né? Que vocês passaram uma lei, como se chama a lei, a Maria? Isso, a lei da Maria da Penha, Maria da que protege, né, os direitos da mulher, então tem maior facilidade, né, delegacias especializadas apenas para ter esses reports, porque o que acontece, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quando eu estava estudando sobre isso, que às vezes até quando a mulher ia reclamar de maus tratos, né, pelo marido, até os próprios policiais debochavam dela, né, falava, mas como assim? Tipo assim, não levava a sério, né, o que a mulher estava falando. E aí tem uma estatística americana que as mulheres, aqui nos Estados Unidos, tá? As mulheres que sofrem violência doméstica, ela fica nesse processo de sair da casa e voltar para casa 7 vezes. 7 vezes. Né? Então, isso acaba diminuindo a credibilidade dela, né? Até no meio dos legais. Isso não justifica. Mas aí os policiais ficam assim, mas de novo, já é a terceira vez que você me liga e você volta com esse rapaz. Como assim? Tipo assim, você fala uma coisa ou você coloca lá o report, né? Denuncia e depois você tira a denúncia, né? Geralmente porque tem algum tipo de chantagem, né? E tanto aqui quanto no Brasil também acontece isso. E aqui nos Estados Unidos a situação complica mais ainda, porque pelo menos no Brasil você tem um familiar, você vai para casa da mãe, vai para casa da tia, da sobrinha, da vizinha. E aqui você está num país, né? Cada um tem a sua vida, todo mundo correndo, trabalhando. Às vezes a pessoa nem se dá conta que ela está num relacionamento abusivo. E aí quando ela finalmente percebe que aquilo não é normal, porque o abusador ele tende a maltratar a mulher e depois ele coloca a culpa nela mesmo. Então fala assim, Porque você fala demais. Eu te bati porque você... Não limpa a casa. Exato, eu te bati porque foi culpa sua. Se você não tivesse saído de minissaia, eu não teria te batido. Quer dizer, uma coisa não justifica a outra. Mas a pessoa é tão manipuladora que a mulher fica com medo. E então, assim, além de ter essa dificuldade de suporte, né, para a mulher sair desse relacionamento abusivo, além de outros fatores, como, por exemplo, o financeiro, o emocional, o psicológico, a autoestima, é uma infinidade. Às vezes, se a pessoa tem filhos, né, como é que ela vai sustentar uma família, né? A criança sai da escola 2 horas da tarde e ela precisa cuidar do filho e ainda pagar as despesas. Então, fica mais complicado ainda. Então, além disso, né, tem o status imigratório, né, que a mulher fica muito preocupada
com essa questão de, né, às vezes o marido fala, se você denunciar, eu te entrego para a imigração. Quando, na verdade, quando a mulher é vítima de violência doméstica, ela pode até conseguir o green card por conta da violência. Então, assim, tudo é informação, né? Então, tem órgãos que te ajudam, né? A gente tem o Source Hub em Fall River, é até uma brasileira que lidera esse grupo, mulheres brasileiras imigrantes. Ou seja, também mulheres que não querem falar nada porque não querem que o homem também tampouco seja deportado, ou seja, Sim. Ela fica com, ou seja, ela com dó, né, com pena. Com dor, né? E também essa outra coisa que eu achei que a mulher aqui mais independente, mas na verdade há estados aqui que também querem fazer mais e mais difícil para a mulher e que elas querem ter o direito de divorciar. Se você, ou seja, coisas de 100 anos atrás, ou seja, então ainda temos que melhorar as coisas para as pessoas. Não temos os mesmos direitos ou segurança. Porém, aqui em Massachusetts é muito bom, porque a governadora é mulher, o vice-governador é mulher, a secretária do Tesouro é mulher, a auditora é mulher, procuradora é mulher, só o como se chama? Secretária do Estado, que é homem. E aqui também em Gloucester, a gente fala que é um Domestic Violence Free Zone. Zona livre de violência doméstica. Então, fizemos aqui questão. Temos um ambiente, uma política, uma cultura contra a violência, mas uma coisa é falar, outra coisa é a verdade e a realidade. E também aqui em Gloucester tem mulheres que têm medo, embora que seja americanas também, que têm medo de estar sem recursos, sem apoio, sem vergonha, porque eu era antes uma vítima de violência doméstica e tem vergonha que as pessoas saibam que você foi batida, por exemplo, né? Então, que as pessoas saibam, mas aqui em Gloucester, Cape Ann, Massachusetts, há muitas organizações, incluindo aqui HAP, Help for Abused Women and Their Children. Né? Outras, você conhece outros grupos também, né? Sim. Lá no Cape Cod eu acabei de aprender, de saber sobre essa organização, se chama Health Living, que eles dão bastante suporte também para as mulheres que passam por violência doméstica. Em Fall River tem o Source Hub, a gente pode deixar também, né, tudo isso daí na descrição. Locais, né? Então, assim, a primeira questão é que a mulher ela precisa ganhar consciência disso, que ela não é culpada, né? Porque a manipulação é tão grande que ela acha que ela que é a vilã da história. Então, é conscientização, aí quando ela vai convivendo com outras mulheres, vai percebendo que esse comportamento não é normal. Mulheres que às vezes passam por esse processo também, elas tiveram pais que foram abusivos, então ela compara a vida dela com a vida antiga dos pais. Então ela fala, não, meu pai também era assim, então é normal que isso aconteça, relacionamento é assim mesmo. Então tem várias camadas aí e sim, então assim, precisa procurar ajuda, precisa sim encontrar meios e suportes e fica mais difícil sim para a mulher aqui, né? Porque as despesas são altas, tem a barreira cultural da língua, tem o medo de ser deportada, quando na verdade você ganha até proteção e pode até ganhar o green card, se for o caso. E é um processo bem delicado. E a pesquisa americana diz que a mulher que ela sofre violência doméstica, ela sai de casa e ela volta em média de 7 vezes. 7 vezes. Com certeza absoluta, a mulher brasileira, tanto como a mulher americana, faz parte da história, mas pensando em mulheres históricas, quem é a pessoa brasileira que você admira? É difícil porque a gente não aprende história. Não estuda, né? Exato. Quando eu vim para cá, já na minha adolescência, já fiz o ensino fundamental aqui, e a Kristen me fez essa pergunta no programa em inglês, qual foi a mulher assim, histórica? Eu não consegui imaginar ninguém. Eu lembro das mulheres americanas porque eu estudei história aqui, a história dos Estados Unidos, né? A Rosa Parks, né, na época da segregação, entre, né, a segregação racial,
nos Estados Você é muito Unidos. fã de Michelle Obama aqui Michelle também? Obama também, que é uma querida, né? Ela conquistou todo mundo por ser inteligente, por ser humilde, ser uma pessoa super acessível, E enfim. temos muitas escritoras feministas como Virginia Woolf, como várias mulheres da história. Mas também, por exemplo, vocês têm algumas mulheres brasileiras que lutaram para Deve direitos de voto. ter, tem Então, nomes, vamos é só, fazer é pesquisa só por para o conta do próximo, não. né? Sim, sim, a gente veio para celebrar, né? E Importante, né? também, exato, com certeza, honrar nessas mulheres. E aqui eu consigo falar de mulheres aqui, mulheres brasileiras, Yeah. imigrantes que Oh, estão yeah. aqui nos Estados Unidos e que fazem Sim, a diferença. sim. Nós temos a doutora Rafaela Garreta, Uhum. que ela é líder da CDL, né? Que é uma convenção, né? Trabalhadores, não é? CDL. Temos a Lilian Majeski, que é a líder da Associação de Mulheres Empreendedoras, conhecida internacionalmente, né? Agora também está na Europa. Foi lá que eu e a Kirsten nos conhecemos. Temos a Fernanda Moraes, que é empresária. Tem uma escola aqui em Massachusetts do Life Coaching, do Paulo Vieira. Então, assim, nós temos grandes mulheres aqui, né, nessa região, fazendo a diferença. E, enfim, se vocês têm mulheres aqui que vocês admiram, das histórias, compartilha com a gente, coloca links e tudo mais, porque a gente vai querer aprender. A gente aprende juntas, né, Kirsten? A gente aprende aqui a língua, a cultura, a história, tudo. A gente aprende uma com as outras. E em breve, né, Kirsten, a gente está trabalhando nisso, vamos ter a página, né, nossa página no Facebook. Hoje à noite eu estou me comprometida que vou abrir a página. Isso, e lá vocês também podem interagir, vocês podem dar sugestões, vocês podem complementar as informações que a gente dá aqui para nós. A gente quer que a nossa sociedade cresça e tenha cada vez mais recursos, né, e que a gente possa dar esse passo avante, né, como geração, como imigrantes. Yes. E, em sua opinião, quem tem mais, ou seja, não é, nem sei a pergunta, mas qual é o país mais ou menos atualizado para mulheres? Nem sei a palavra, a pergunta. Sim, eu estou entendendo o que você está falando. Qual é o lugar onde as mulheres têm mais direitos, né? Onde elas têm mais segurança, né? Também de modo geral. Eu acredito que nos Estados Unidos. As mulheres, eu acho que elas são mais respeitadas, né? A lei funciona, né? Porque tem isso também, né? No Brasil a gente tem muita lei, mas até colocar a lei a serviço do povo, né? Exato. Tem uma burocracia muito grande, um descaso muito grande. Eu acredito que aqui nos Estados Unidos a lei é levada mais a sério, os direitos da mulher é levado mais a sério. Essa questão até de, né, tocar uma mulher, enfim, nossa cultura brasileira precisa aprender bastante a respeito disso, né, de respeitar. Eu acho que começa logo na infância, né? Até quando as crianças vão para a escola, até meu filho, eu fiquei muito feliz quando ele começou e ele ia para um daycare, né, em casa. E eu fiquei muito feliz quando ele aprendeu a dizer não, tipo assim, não me toque, não deixa aqui. Aí outro dia ele chegou lá em casa, a gente foi deitar para dormir, ele falou: "Mamãe, aqui é a minha bolha". Tipo assim, você não passa da minha bolha. Então aprender a dizer não e sustentar o não, acho que a cultura brasileira perde um pouco nisso, porque desde criança a gente fala assim: se a mulher falou um não, é que ela tá fazendo um joguinho, ela tá fazendo um charminho, né? Aqui não, tem a ver também com a cultura americana. O não é não e o sim é sim. Ou seja, ninguém fala não querendo sim, né? Então fica esse jogo, isso né, na sedução do homem e da mulher, quando um tá namorando ou estão se conhecendo, né? A mulher fala: não quero. Aí tem aquele tal, não, quando a mulher fala não, é porque talvez, exato. Sim, então vamos tentar um pouquinho mais. Né? Então o homem está sempre ali puxando o limite e a mulher está dizendo não, mas aí ele acha que ela está gostando. Então quando a mulher realmente fala um não querendo não, ele não consegue respeitar. Então tem a ver também com a nossa cultura. Então até na educação das nossas crianças, né, o sim é sim e o não é não. Se for falado não,
Então, até por isso, eu acredito que, né, além da lei realmente funcionar, né, tem essa questão cultural também, que é bem importante a gente aprender com os americanos, sim. Que é possível falar não e que esse não precisa ser respeitado. Opinião, é mais, tem mais pressão, ou seja, os homens aqui são mais gentis com as mulheres brasileiras que em Brasil, ou seja, como fica mais ou menos complicada essa coisa de homem e mulher quando você está aqui nos Estados Unidos, em Brasil, tem homens americanos, tem homens brasileiros, ou seja, como você gerencia? Eu sei que você está aqui desde... Sim, mas eu diria que o homem americano, ele respeita mais e ele tem um raciocínio um pouco, não é um raciocínio, ele é, quando ele vai sair com uma mulher, ele é mais tranquilo, ele não tem pressa, E as mulheres são apressadas. Então é como se fosse assim, mas ele não me deu um beijo, mas ele não me convidou, fica faltando a atitude. Então, uma coisa que as mulheres brasileiras gostam muito é homens que têm atitude. E para as brasileiras, ela acha que o timing do americano demora. Então, elas ficam impacientes, né? Então, isso é importante também, gente. É um fator cultural. Sim. Que quando se aprende, né, as pessoas então, você começa a lidar... pode parecer chato. Não é que é chato, é tipo assim, o cara é devagar, já saímos 3 vezes e ele não nada. Então, assim, achar até esse meio termo, né, entre o seduzir, o ter atitude, mas ao mesmo tempo ser respeitoso e, enfim, entender a mulher. É bem interessante, gente, relacionamento. Em breve a gente vai precisar de um casal aqui para falar, né? Sobre nossos convidados, né? Casal que americano-brasileiro, com brasileiro, e outra com americano, e vamos nessa. Verdade. Porém, outra feriado que a gente tem em comum com o Brasil é... primeira coisa, antes do próximo show, a gente quer que vocês saibam que realmente já fechamos com a Mai Karina e a filha Bianca, que nos deram palavra que vem aqui durante o Spring Break, na semana que vem. E não é coincidência, bom timing, porque Bianca está concorrendo no Miss Brazilian Cape Cod. E já escolhemos ela antes que a gente sabia, né, que ela estava no competência, se chamou concurso. No concurso, exato. Mas eu acho que é o timing perfeito, né, na semana Ok, outro exemplo de mulher fazendo diferença, né, mulher brasileira fazendo diferença aqui na região de Cape Cod, né, a Alexandra Braga é que está organizando, né, ela percebeu, ela tem filha adolescente, e ela percebeu que ela gostaria de criar alguma forma onde as meninas brasileiras, né, jovens brasileiras interagissem mais, que ela se sentisse vista, que ela se sentisse bonita, que aprendesse a comunicar melhor. Então, ela que organizou esse concurso, se eu não me engano, essa é a segunda edição do Miss Brazilian. Ela tem uma loja, eu acho que já teve uma antes, e ela tem uma loja de roupas de festa. Então, ela empresta essas roupas para as mulheres, ela dá alguns workshops, enfim. Então, é uma outra mulher que está fazendo a diferença. Gente, lembrei, a Débora Guimarães também, ela tem um programa lindo para jovens que querem ingressar na faculdade americana. A gente precisa dessas mulheres aqui, Kirsten. Sim, vamos é assim, urgente. Todas elas, se você... Sim, boa. Débora Guimarães, ela é uma psicóloga e ela tem um programa que se chama Share Your Love. É um programa que auxilia pais e jovens adolescentes que querem ingressar na Universidade Americana. E ela também tem um programa no Brasil, em Minas Gerais, que é para famílias carentes que têm suporte profissional. Eles dão oficinas, sabe, de pequenas profissões e artesanatos para as mães de baixa renda e também suporte emocional para as crianças também, jovenzinhas. Então, são todas essas mulheres, né, que brilham e que nos inspiram, né, que me inspiram, espero inspirar vocês também. E vamos abrir, estou dizendo que hoje vou abrir
o novo canal. página da Facebook que a gente vai ter. E vamos colocando os vídeos, convites, vocês podem postar, né? Fazer parte. E fala pra gente a nossa maior Sim. surpresa aqui em Outro Gloucester. feriado, eu ia falar. Outro feriado que temos em comum com o Brasil é que o 1º de abril aqui se chama April Fool's Day. Em Brasil é Dia das Mentiras. E eu também preciso fazer pesquisa para a origem e porque os dois países têm o mesmo dia. E porque é importante, é um dia de mentir, mas tudo bem. Eu acho que porque os dois países têm como nesse bom sentido de humor. É um dia de gostoso. E resolvemos matar 2 com uma caixa, mas não estamos matando nada. Mas vamos juntar vários motivos e organizar um breakfast buffet no April Fool's Day, 1º de abril, aqui em Gloucester, no Beauport Hotel, que fica no berço do mar. Né? Explica como é o breakfast buffet aqui, Cristiane. É maravilhoso, gente. Primeiro que é o hotel, ele é o hotel referência da cidade de Gloucester, à beira-mar. Tem um espaço lá fora, tem lareira, então assim, mesmo que esteja um pouquinho frio, é possível sentar lá fora. O buffet que eles servem é nos sábados e domingos, para quem ainda não foi. Nas sextas também. Na sexta, sábado e domingo. E a gente vai estar lá reunindo, celebrando as mulheres, aproveitando o feriado, né, dos dois países para trazer o melhor dos dois mundos. Celebrando o mês de março, né, que vai ser o finalzinho de março, início de abril. Celebrando o mês das mulheres. E também promovendo essa conexão, né, ao vivo e a cores, né, que vocês possam ter essa oportunidade de nos conhecer pessoalmente, da gente conversar, dar boas risadas, aprender o melhor dos dois mundos. Exatamente. E a primeira vez vai ser para mulheres só, porque para comemorar. Americanas e brasileiras e não só qualquer nacionalidade que fala inglês, isso. E a gente vai fazer essa brunch, a gente decidiu uma vez por mês, o primeiro sábado de cada mês. Primeiro sábado de cada nosso mês. lançamento, nosso primeiro, né? Isso. Então vai com a gente para que a gente pode fazer ter o melhor dos dois mundos. Tchau!